Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora dar início a mais uma videoaula de Química e para essa semana eu resolvi iniciar nossa aula apresentando aqui as habilidades do currículo de Química para o primeiro ano, considerando algumas adaptações que foram feitas pela Secretaria da Educação por conta desse período da suspensão das aulas. É claro que, por conta do que aconteceu, considerando que a gente está desenvolvendo o nosso estudo a partir de aulas não presenciais, ficaria inviável tentar desenvolver todas as habilidades que estão previstas no nosso currículo. Por conta disso, foram selecionadas algumas habilidades consideradas essenciais para que a gente possa dar prosseguimento ao estudo da química ao longo do ensino médio. E nesse primeiro bimestre, foram separadas ali duas habilidades. Essa tabela que eu apresento para vocês, ela foi elaborada pela Secretaria de Educação, conforme eu falei antes. E, de certa forma, eu fico um pouco aliviado, porque as duas habilidades que estão sendo colocadas aqui como prioritárias para a gente tentar desenvolver nesse primeiro bimestre, digamos assim que nós já desenvolvemos parcialmente durante o período em que estivemos juntos ao longo das semanas iniciais do nosso ano letivo. Então, a primeira habilidade, ela é descrita aqui da seguinte maneira: reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Essa é a primeira habilidade que a gente precisa desenvolver. A segunda, identificar formas de energia envolvidas nas transformações químicas. E se a gente parar para pensar, naquele texto que foi trabalhado em sala de aula, tanto no primeiro A como no primeiro B, a respeito do processo de obtenção da cal, ela permitiu que a gente desenvolvesse essas habilidades que são descritas aqui. Então, ali naquele texto, é possível perceber a necessidade das transformações químicas diante de algumas situações do dia a dia, no caso específico lá, a importância da cal para a nossa sociedade. E, da mesma maneira, quando eu considero essa ideia das transformações químicas, aquele texto, de certo modo, ele trouxe um pouquinho dessa discussão, considerando tanto as transformações endotérmicas, como também as transformações exotérmicas, conforme a gente discutiu lá com aquele texto, tá certo? Essas duas habilidades, elas têm relação com o nosso objeto do conhecimento, que seria as transformações químicas na natureza e no sistema produtivo. Tá? É claro que a gente ainda precisa avançar um pouquinho mais em relação a isso, mas eu creio que, de certa maneira, a gente conseguiu já fazer uma boa introdução durante aquele tempo de aula que nós tivemos no primeiro bimestre, no caso aqui as aulas presenciais. O que eu vou fazer nessas próximas semanas, né, lembrando que o nosso primeiro bimestre ele se encerra no dia 29, seria justamente desenvolver mais essas habilidades e, na medida do possível, como eu já falei para vocês, eu vou tentar fazer essa abordagem a partir da situação atual, né, do nosso problema atual em torno do coronavírus. Eu chamo a atenção em relação a alguns combinados quanto ao estudo da química ao longo da semana. O que é importante, o que vocês não podem perder aí o foco? Primeiro, registro e organização do caderno. Tá? É importante colocar o material em dia. Em relação a algumas atividades que eu já postei para vocês nas semanas anteriores, há ainda alguns alunos, ou muitos alunos, que precisam, de repente, colocar aquilo em dia. Por isso eu peço que vocês, na medida do possível, eu sei que agora todo mundo está envolvido
com as aulas lá no aplicativo, mas eu peço, por favor, que tentem atualizar, principalmente aqueles que estão atrasados nesse sentido, ok? Pessoal, e outra coisa importante que vocês não podem perder o foco seria separar pelo menos 2 tempos de 50 minutos por semana para se dedicar às aulas de Química. Seja as aulas que eu irei postar toda quinta-feira, ou aquelas aulas que serão disponibilizadas pelo centro de mídias, que vocês terão acesso ali pelo aplicativo no celular. Tá joia? E durante as aulas, vocês têm que se atentar à questão das anotações. O que vocês deverão anotar durante a videoaula? No caso específico daquele material que eu vou postar para vocês, eu estou tentando agora mudar um pouquinho a forma de como fazer isso para garantir que vocês consigam fazer as anotações necessárias enquanto estão assistindo a videoaula. Nesse sentido, a minha recomendação a vocês é que assistam a videoaula com o material, o caderno para registro do lado, e na hora que vocês perceberem que eu vou ali, no caso, de repente orientar vocês a fazer alguma anotação, pausem o vídeo e façam essa anotação. Tá? Dessa maneira fica mais fácil de vocês se organizarem. Por conta dessa logística, eu resolvi criar o seguinte símbolo para chamar a atenção de vocês. Então, olha só, toda vez que aparecer a figura desse homenzinho aqui, eu coloco lá, eu chamo a atenção para vocês pausarem o vídeo, refletir sobre algum questionamento que eu estou fazendo e anotar essa reflexão, as ideias que você conseguiu ali concluir no seu caderno. E aí é importante você não ter receio ao fazer essa anotação. É aquilo que você pensou e, de acordo com a sua opinião, com o seu entendimento, você vai registrar aquilo no caderno. Independente se aquilo está certo ou errado, o importante é que você faça uma reflexão a respeito. Bem, além disso, durante os momentos da aula, em algumas situações, eu também vou pedir para que vocês registrem algo no caderno. E aí, nesse caso, eu vou chamar a atenção usando esse símbolozinho aqui, olha. Nesse caso, vocês também vão pausar o vídeo e vão registrar no caderno a forma como eu coloquei ali na videoaula. É como se vocês estivessem copiando mesmo da lousa, tá certo? E eu acredito que isso vai facilitar a organização de vocês, o registro do material que está sendo passado. E outra coisa que é importantíssima, sempre que for passada alguma tarefa, alguma atividade após a videoaula, né, que vocês deverão realizar após a videoaula, não deixem de fazê-la. Isso é importante e faz parte também desse processo de aprendizado que a gente está tentando estabelecer aqui. Tá joia? E se tudo correr bem, eu espero que vocês tenham um caderno mais ou menos parecido como esse. Coloquem lá a data do dia da aula que vocês estão assistindo. Anotem o tema da aula que está sendo passado para vocês. E aí, façam as anotações conforme as sugestões que eu vou colocando ali. Naquele momento que eu fiz alguma pergunta, né, para vocês refletirem, então vocês poderiam colocar como subtítulo ali, para refletir, coloco o que eu perguntei, né, o meu questionamento, e escrevam a resposta de vocês. De novo, sem medo de errar. Uma outra opção, aliás, uma outra situação é quando vocês têm ali o registro que eu estou sugerindo para vocês deixarem no caderno. E aí é algo que eu estou disponibilizando mesmo, nesse caso o conceito já formado, de repente algum esquema, para vocês terem no caderno, porque isso vai ser importante para o estudo de vocês. E também aqui a questão das atividades. Aquelas tarefas que forem passadas, vocês vão fazer no caderno normalmente. Ok? Tudo bem até aqui?
Lembrando que se tiverem alguma dúvida, não só em relação à aula, como também em relação a essa organização, vocês podem me mandar mensagem que eu vou responder na medida do possível. Tá joia? Mas agora, retomando um pouco a nossa aula, vamos colocar em prática essa forma de registro já nessa aula que eu estou propondo aqui, ok? Dando continuidade ao nosso tema, lembra que a gente discutiu, lembra que eu passei para vocês algumas semanas atrás essa temática? O álcool em gel versus coronavírus. E aí eu começo com a seguinte reflexão, com a seguinte pergunta. Por que o álcool 70 deve ser usado para higienizar as mãos durante o combate ao coronavírus? Um tempinho aí para vocês pensarem, anotarem no caderno a reflexão que vocês vão fazer, ok? Pessoal, recordando aquela estrutura que foi apresentada na última aula a respeito do coronavírus, é importante lembrar que o álcool ele vai atuar principalmente nessa estrutura do envelope viral. Lembram disso? E aí o que acontece? O álcool ele é uma substância formada por moléculas que possuem uma parte polar e uma parte apolar. Lembram dessa discussão que a gente fez? Eu sei que essa ideia de polaridade ela é ainda um pouquinho confusa para vocês, mas não tem problema. O importante é saber que essa parte apolar da molécula do álcool etílico, ela é capaz de dissolver os lipídios que formam esse envelope viral. Isso é possível porque as moléculas desses lipídios também são apolares. E como eu mencionei na outra aula, existe uma tendência de que substâncias formadas por moléculas apolares dissolvam também moléculas apolares. Ok? Bom, e aí o que vai acontecer? O álcool ele vai destruir essa estrutura do envelope e com isso o vírus não vai ter como agir. Ok? Então, só recordando esse item que a gente discutiu na aula anterior. Pessoal, então essa anotação também seria interessante que vocês tivessem no caderno. Eu peço, por favor, que façam esse registro. Ok? Continuando, eu queria falar com vocês agora um pouquinho da ação da água e do sabão. Tá? O que acontece? A gente sabe dessa recomendação para o uso do álcool, entretanto, a gente pode também promover essa higienização das nossas mãos, e é importante estar sempre fazendo isso, usando água e sabão. Não necessariamente eu preciso usar álcool em gel para isso. O álcool em gel é recomendado para aquelas situações em que você não tem como lavar as mãos usando água e sabão. Mas, havendo essa possibilidade, fica muito mais fácil e mais barato higienizar as mãos dessa maneira. Ok? E aí eu apresento aqui a estrutura, considerando o detergente biodegradável, né? Aqui eu apresento a molécula do detergente, e também considerando o sabão em barra. Observem que a estrutura ela é um pouquinho diferente, considerando os dois materiais, ok? Mas, nos dois casos, a gente tem também aqui uma estrutura em que a substância ela é formada por moléculas anfifílicas, ou seja, aquelas moléculas que têm a parte apolar, que seria aqui essa estrutura formada pelas cadeias de carbono, tanto no detergente como também no caso do sabão em barra, mas há também aquela parte da molécula que seria polar, ok? E isso vai ser bem importante para a gente, considerando a ideia da água e do sabão. Aqui, cabe destacar também, no caso, o sabão ele tem essa estrutura das moléculas anfifílicas, mas a água ela é uma molécula polar. Portanto, ela interage com a parte polar do sabão, que seria essa estrutura aqui à direita da tela. Tá certo?
Para facilitar a nossa representação, eu coloquei aqui o desenho de na verdade, uma maneira de você representar essa molécula anfifílica, ok? E aí, nessa representação, a parte polar da molécula seria essa estrutura aqui na parte superior, representada aqui por esse círculo vermelho, enquanto que a parte apolar seria essa estrutura aqui na parte de baixo da nossa representação. Tá joia? E quando a gente pensa na questão da molécula dos lipídios, né, a gordura no caso, você observa que ela vai ficar ali presa no interior da micela, uma vez que, sendo apolar, ela vai interagir com a parte apolar da molécula do sabão. Tá joia? Então, dessa maneira, você consegue fazer com que o sabão ele também seja capaz, né, de destruir ali a estrutura do vírus, ok? Por isso que é tão importante também lavar as mãos com água e sabão, tá certo? Bom, aqui também eu acho que seria algo interessante para vocês terem no caderno, ok? A imagem aqui, nessa figura, eu acho que vocês podem registrar também. Usem um pouquinho dos dotes artísticos de vocês e façam a anotação, por favor. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa discussão que a gente está fazendo seria a respeito da ação antisséptica do álcool. E aí o seguinte, olha só, como tanto o álcool em gel como o sabão, eles podem ser usados para desinfecção, com esse objetivo de eliminar os micro-organismos causadores de doenças, a gente diz que esses materiais eles são germicidas, tá certo? Os germicidas, eles podem ser classificados como desinfetantes ou como antissépticos. Qual que é a diferença entre eles? Os desinfetantes seriam germicidas que têm essa função de causar a desinfecção, porém, são produtos mais voltados para você aplicar sobre determinadas superfícies. Então, por exemplo, o piso de casa, a superfície de uma mesa, enfim. Já os antissépticos, eles são materiais apropriados para você causar desinfecção da pele, né, para você usar sobre a pele. E nesse caso, na sua fabricação, existe uma preocupação para que, além de desinfetar a pele, esses produtos, né, classificados como antissépticos, eles também não causem nenhum ressecamento, nenhuma agressão, digamos assim, à pele, como os produtos desinfetantes podem causar. A gente sabe, por exemplo, que é necessário muito cuidado em relação à utilização de produtos de limpezas. Muitas pessoas precisam, inclusive, fazer o uso de luvas justamente para que esses materiais eles não agridam a pele, como pode acontecer. Se você faz uso do antisséptico, você pode ficar despreocupado em relação a isso. É claro que algumas pessoas podem ter alguma alergia, né, algo mais específico, porém, de modo geral, o objetivo do antisséptico seria esse: desinfetar sem agredir a nossa pele. E aí, no caso do álcool, como é que a gente entende essa ação antisséptica que o álcool possui? O álcool, ele só é capaz de causar, de ter, né, essa ação desinfetante quando o seu teor alcoólico, ou seja, a concentração de álcool etílico presente ali na substância, no material,
ele é maior que 60% e menor do que 80%. Abaixo de 60%, o álcool ele não teria nenhum efeito sobre o vírus. Por outro lado, se você tem álcool acima de 80%, você tem um problema de uma evaporação rápida e, além disso, é possível que isso cause o ressecamento da sua pele. E aí você não tem mais essa ação antisséptica conforme aquela definição que a gente fez antes. O ideal, considerando os estudos realizados, é que essa concentração de álcool etílico na substância que você está usando para desinfetar seja realmente de 70%. Tá? Por isso o álcool 70 tão comentado nessas últimas semanas por conta do coronavírus. É o álcool 70 que realmente vai ter esse efeito antisséptico para você usar, higienizar suas mãos e evitar a propagação da Covid-19. Bom, aqui também é um ponto interessante para vocês terem registrado. Eu gostaria, por favor, que anotassem isso no caderno. Agora, olha só. Álcool 70, álcool 70%. O que isso quer dizer na prática? Vamos pensar um pouquinho e fazer as anotações, por favor. Pessoal, quando a gente fala em álcool 70, você está pensando naquela ideia de substância. Do ponto de vista da química, qual é o conceito de substância? A substância seria um material puro. No caso do álcool, a gente está pensando no material no qual você vai encontrar apenas moléculas de álcool etílico, que eu representei aqui novamente a estrutura, considerando aquela ideia da representação estrutural da molécula. Mas aí, o que acontece? No caso do álcool enquanto substância, ele costuma ser conhecido como álcool absoluto. Entretanto, o que a gente faz uso no dia a dia, na verdade, seria de uma solução de álcool. No caso, a solução é aquele material formado por mais de uma substância. Não é só o álcool. A gente tem também, além do álcool etílico ali, a presença de H2O, a presença de água. O álcool 70, ele vai estabelecer o percentual dessas substâncias presente ali na sua solução. Então, o álcool 70, você está pensando numa solução na qual você tem 30% de água e 70% de álcool etílico. Mas aí a gente vai se deparar com a seguinte situação. Álcool 70% seria 70 graus GL ou 70 graus INPM. Se vocês observarem os recipientes de álcool, a gente vai encontrar geralmente as duas notações, tá vendo? Olha, álcool 54 graus GL e aqui eu tenho um exemplo de álcool 46 graus INPM. São duas unidades de medidas para você falar sobre a concentração do álcool. E é importante a gente saber distinguir uma da outra. No caso dessa forma de representar a concentração em graus GL, você está fazendo referência à unidade conhecida por grau Gay-Lussac. O que é isso? Grau Gay-Lussac faz referência, é uma homenagem, na verdade, a um físico e químico francês, muito famoso no século XIX, no comecinho do século XIX, por conta dos seus estudos a respeito dos gases, principalmente. Então, trata-se de um cientista, no caso aqui, Louis Joseph Gay-Lussac, bastante importante para a história da ciência, principalmente para os estudos da química. E, no caso, essa unidade de medida, ela está fazendo uma relação percentual de volume da substância. O que isso significa?
Significa que, se você tem 1 litro de álcool 70 graus GL, na verdade você está pensando ali, inicialmente, numa concentração em que 300 ml de água são misturados ali com 700 ml de álcool etílico. E aí você tem um volume total, né, de 1000 ml. Pessoal, na prática, não é bem isso que acontece, ok? Não dá para misturar apenas essa quantidade que eu mencionei aqui, que é uma quantidade teórica, né? 30 ml de água, 700 ml de álcool etílico. Se você misturar essas duas porções de substância, na verdade você não vai conseguir 1 litro de álcool, tá? Isso se deve por conta da estrutura das ligações que se estabelecem nesse tipo de situação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho importante mencionar isso, ok? Lembrar que volume na ciência, embora seja uma maneira de você quantificar a matéria, não é a melhor forma, porque o volume ele sofre constantes alterações dependendo das condições que você estabelece ali. Por exemplo, a questão da temperatura. Dependendo das condições, né? Se você causa uma variação de temperatura, o volume pode se alterar por conta do fenômeno da dilatação térmica, por exemplo. Mas eu não vou entrar em detalhes nisso aqui não. O importante é entender essa ideia central que eu estou querendo estabelecer. Se você fala em concentração em GL, você está pensando então numa concentração expressa por percentual de volume. Tá joia? Pessoal, no caso do INPM, grau INPM, na verdade, é uma referência ao Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Trata-se de um órgão do governo que, na verdade, ele tinha a função de regulamentar as leis a respeito das medidas que são realizadas, né, no território brasileiro, mas esse órgão ele foi substituído na década de 70 pelo que a gente hoje conhece por Inmetro, ok? Entretanto, essa referência para a unidade de concentração ela ainda continua. E o grau INPM, ele significa uma relação percentual de massa. Então, veja bem, na hora de fazer essa comparação, em vez de pensar, por exemplo, em 1 litro de álcool, a gente vai pensar agora em 1 quilograma de álcool. 1 quilograma de álcool 70 INPM significa que ali você tem 300 gramas de água e 700 gramas de álcool etílico. Tá? Aqui, gente, eu cometi um erro, eu coloquei 70 gramas, mas não é 700. Lembrar que a soma aqui tem que dar 1000 gramas, que seria o valor correspondente a 1 quilo. Tá? E aqui tem um detalhe importante. O álcool etílico, ele tem uma densidade de 0,789 grama por centímetro cúbico, ou seja, 0,789 grama por ml quando a gente compara as unidades aqui de volume. O que isso significa? Significa que em 1 ml de álcool, eu encontro, na verdade, menos do que 1 grama dessa substância. Eu vou encontrar 0,789 gramas. Por conta disso, 70 graus GL não é a mesma coisa que 70 graus INPM. Essa é uma observação importante. Aqui, ó, eu fiz a correção, em vez de 70 gramas, 700 gramas, ok? E seria interessante que vocês copiassem e registrassem no caderno também essa informação. Beleza? Bom, agora vamos pensar um pouquinho a respeito dessa ação antisséptica do álcool, ainda nessa ideia, nessa discussão, ok? Quando você fala álcool 70 graus, só para concluir essa história, você está pensando numa mistura em que você tem ali, na verdade, uma solução, né? Onde você tem álcool etílico
água e também a presença daquelas substâncias que vão possibilitar, né, o aumento da viscosidade do álcool. A gente sabe que a textura do álcool em gel ela é diferente do álcool líquido, né, por conta dessa viscosidade maior. E também é importante ter ali a questão daquelas substâncias que vão, no caso, tornar o produto adequado à pele. Um outro ponto para a gente analisar aqui seria a questão de se usar o álcool em gel em vez de se usar o álcool líquido. Por que que as coisas se processam dessa maneira, tá? O álcool gel, ele tem uma aceitação melhor, né, pelos consumidores, porque ele tem essa textura mais agradável. O álcool líquido, por sua vez, ele escorre muito fácil pela pele. Isso, inclusive, poderia até comprometer a eficiência da desinfecção, porque aí o produto ele passaria menos tempo em contato com a pele e, de repente, não haveria o intervalo de tempo necessário para que a ação sobre o coronavírus realmente pudesse se efetivar. Então, essa é a diferença principal de você usar o álcool em gel em vez de usar o álcool líquido. E na falta do álcool em gel, o que a gente faz? Conforme eu já destaquei antes, lavar as mãos com água e sabão. De novo, o álcool em gel ele vai ser usado naquelas situações em que você não consegue, não tem como, né, lavar as mãos, higienizar as mãos usando água e sabão. Quando você está na rua, por exemplo, ou no transporte público, enfim. Tá? Caso contrário, estando em casa, havendo a possibilidade, usar água e sabão. O único cuidado que a gente precisa ter aqui é tentar observar a questão do ressecamento da pele e tudo mais, para não ter nenhum problema nesse sentido, ok? Para finalizar essa aula, eu queria trazer para vocês essa questão da produção caseira do álcool em gel. Logo no comecinho, em que o coronavírus ele se espalhou pelo nosso país, algumas receitas mostrando como você fabricar o álcool em gel na sua casa, elas circularam pela internet. E eu selecionei uma delas, a mais interessante, para poder apresentar aqui para vocês. Receita imperdível para fazer álcool em gel. Primeiro passo: obtenha um diploma de formação na área de química para aprender a produzir o álcool em gel. Segundo passo: esteja em dia com toda a legislação vigente para não ser preso ou, pior, se ferir ou ferir os outros. Pessoal, então, de repente vocês já viram isso aí nas redes sociais. Eu achei interessante colocar aqui, justamente para chamar a atenção de vocês sobre esses dois passos fundamentais. Produzir álcool em gel só pode produzir quem é formado na área de química, não adianta, ok? Não dá para produzir álcool em gel sendo leigo em relação a isso. Eu tenho que ter passado por uma formação em química para poder atuar dessa maneira, e não é qualquer formação. Eu, por exemplo, enquanto professor de química, eu também não posso sair por aí fabricando esse produto, muito menos comercializando. Porque, além disso, existe toda uma legislação, um conjunto de leis que você tem que seguir para que esse tipo de produção não se torne algo arriscado. E aí o que acontece? No caso do nosso país, existe a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por fiscalizar essa questão. Então, algumas brechas na lei, elas foram até estabelecidas durante esse período de pandemia por conta da necessidade do produto. Porém, isso não significa que qualquer um possa fabricar o álcool em gel na sua casa.
tem que ser um profissional competente para fazer isso, e ele tem que seguir um conjunto de normas e fiscalização que foram estabelecidas para que nenhum acidente ocorra. Toma cuidado com esse tipo de receita, essas receitas que estão circulando por aí. Ainda considerando essa ideia, né, das mensagens nas redes sociais, algumas fake news também têm surgido em torno desse assunto. Uma delas que eu destaquei aqui questionava justamente a eficiência do álcool no combate ao coronavírus. E, no caso, esse cidadão, ele chegou a afirmar que o álcool não faria efeito nenhum para combater o corona e que o correto seria usar o vinagre. Cuidado, gente, isso aí é uma fake news e a gente precisa saber filtrar esse monte de informação que circula, principalmente sendo ela origem nas redes sociais, a gente sempre tem que desconfiar, ok? Verifiquem sempre a fonte das informações. Uma curiosidade interessante em relação à produção do álcool é que algumas universidades, em parceria com o Conselho Federal de Química, elas têm fabricado esse produto para distribuir para a população que mais precisa. Mas isso é feito com todo um rigor em termos de técnicas necessárias em relação ao conhecimento da química e também seguindo todas as leis que vão prevenir, no caso, o risco de qualquer acidente e garantir um produto de boa qualidade. Ok? Bom, e assim a gente encerra essa aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês consigam anotar tudo que eu sugeri aqui, tá certo? E qualquer dúvida, por favor, entre em contato para que a gente possa realmente esclarecer e entender da melhor maneira possível todos os conceitos importantes para a gente desenvolver aquelas habilidades que eu citei logo no começo. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima.